Olá, boa tarde a todos e a todas. Hoje eu estou aqui em Brasília e, como todos estão acompanhando, está sendo retomado, ou pelo menos há um esforço por parte do governo, de retomar a discussão da reforma da Previdência aqui na Câmara dos Deputados. Nós temos de ter claro que a questão da Previdência está sendo atacada de vários lados. A PEC 287 é um desses instrumentos que o governo tem tentado usar para alterar a regra da Previdência, e todos acompanharam. Só para recapitular, nós tivemos, no primeiro momento, os militares incluídos nessa reforma, por uma ação conjunta de todos nós, dos militares, enquanto entidade de classe, institucionalmente, nós saímos fora do texto da reforma, ficamos com uma questão para ser debatida com as Forças Armadas no que diz respeito a ter ou não ter direito a regime próprio. Superamos isso no debate e hoje o texto que nós temos para a apreciação no plenário, ele trata os militares federais, das Forças Armadas. Não faz nenhuma referência às Forças Armadas no que diz respeito à Previdência. As Forças Armadas entendeu que, para eles, era importante não ter nenhuma referência de regime próprio de Previdência na Constituição, e a compreensão que prevaleceu para nós, militares estaduais, e foi um debate bastante ampliado, com todas as entidades de classe nacionais, com os comandos das polícias militares, e a Polícia Militar de Minas Gerais teve um papel importante, no sentido de que nós precisamos de ter uma referência na Constituição do direito ao regime próprio. Por que nós consolidamos esta convicção? Porque nós somos 27 estados, e em 25 deles já há regime de previdência estabelecido em lei, algumas em lei específica, outras em leis de regime geral, com capítulo específico, mas o certo é que em todas elas há regras específicas para a previdência dos militares, e em todas essas unidades de federação, a exceção é Minas Gerais e Distrito Federal, há contribuição para a aposentadoria. Então, Minas Gerais e o Distrito Federal têm um tratamento próximo, né, bem parecido no que diz respeito ao financiamento da saúde, da pensão e dos proventos de inatividade. Nessas duas unidades de federação, Brasília e Distrito Federal, não há, por parte dos militares, a contribuição para a aposentadoria. O Tesouro paga 100% dos benefícios previdenciários. E há contribuição apenas para a saúde e para a pensão. E assim também é nas Forças Armadas. Agora, Minas Gerais tem uma realidade diferente de todos os estados. Minas Gerais é o único estado em que há um instituto de previdência próprio, há uma gestão própria do sistema de proteção social, do regime de previdência dos militares. Brasília não tem. Quem faz a gestão dos serviços de saúde e de pensão é o próprio Estado, não é nenhum órgão vinculado à Polícia Militar diretamente, nem ao Corpo de Bombeiro. E também nas Forças Armadas não há contribuição para a aposentadoria, e há contribuição para a pensão e para a saúde, mas também eles não têm um órgão gestor próprio, nem do sistema de saúde, nem do sistema de pensão. Portanto, Minas Gerais guarda uma realidade exclusiva em relação aos parâmetros de gestão da Previdência e de financiamento. Então, nós temos estados, eu estou aqui do lado, não está aparecendo porque está atrás do computador, o Cabo Lotim, que é o presidente da ANASPRA e foi presidente da Prasca em Santa Catarina. Qual que é a realidade lá em Santa Catarina? Eles preservaram o direito de integridade, paridade, preservaram o direito a aposentar também com 30 anos, né, pré-requisito, mas eles não preservaram a previdência, né, os proventos pagos pelo Tesouro. Eles já contribuem lá no Santa Catarina para aposentar com 14%. Então, há uma contribuição exclusiva para a aposentadoria e pensão. E há o sistema de saúde deles, que há uma contribuição específica para a saúde, que é separado da contribuição para a Previdência. E aqui reside a minha preocupação com essa discussão que necessariamente nós estamos fazendo
com relação à dívida do IPSM e a dívida do Estado para o IPSM, e quais as medidas seriam mais adequadas, mais recomendadas nesse momento. Eu tenho conversado com muitos companheiros, dirigentes de associação, lideranças que, ainda que não exerçam papel de coordenação, não exerçam função em nenhuma diretoria de nenhuma entidade de classe, mas que exerce papel de liderança. Para dizer da minha preocupação. Veja bem, nós temos, para além dessas diferenças que nós colocamos, nós temos alguns parâmetros de legislação que orientam a organização do sistema de previdência e assistência à saúde dos militares nos estados e na União, assim como regula os demais servidores. Então, nós temos, por exemplo, uma lei federal, está aqui a Lei 9717, melhorar aqui, 9717. Essa lei, ela regula os regimes próprios de previdência dos servidores civis da União, dos servidores civis dos estados, dos servidores civis dos municípios e dos militares dos estados. Então, essa lei não atinge os militares federais, não atinge as Forças Armadas, mas atinge os militares dos estados. E o que diz essa lei? Ela diz que os regimes próprios de previdência dos servidores dos estados, dos municípios e dos militares estaduais e dos civis da União terão que obedecer regras de equilíbrio atuarial. E diz também, aqui no parágrafo 2º, no parágrafo 3º, que os recursos, a contribuição destinada à previdência só pode ser gasto com previdência. Portanto, eu não posso contribuir para a pensão e para a aposentadoria e ser gasto com saúde. Eu não posso contribuir com pensão e com a aposentadoria e ser gasto com pecúlio. Então, só pode ser gasto com benefícios previdenciários. E quais são os benefícios previdenciários que nós temos direito? A aposentadoria, né, nosso caso tecnicamente chamado de provento de inatividade, pensão, auxílio reclusão e auxílio natalidade. São os benefícios previdenciários que nós, em Minas Gerais, temos direito hoje, em que o peso maior, né, dessa contribuição é para a pensão das nossas viúvas. Minas Gerais, quando regulamentou a previdência dos servidores civis, pela Lei Complementar 64, ela o fez apenas para os civis, não nos atingiu. Então, até hoje, nós, militares em Minas Gerais, e aí eu volto a insistir, que é Minas e Brasília apenas que tem esse critério, não tem uma lei específica e nem capítulo e lei nenhuma para falar da nosso regime de previdência. Por conta disso, nós estamos fora das regras do artigo da Lei Complementar 64, estamos fora das regras da Lei Complementar, se não me engano, 127, que criou a previdência complementar para os servidores públicos a partir de 2013. Qual que é a nossa condição? Aí entra algumas percepções minhas, que é compartilhado com vários outros companheiros da Polícia Militar de Minas Gerais, do Corpo de Bombeiros, é que a Constituição, no seu parágrafo 20 do artigo 40, ao dizer que aos militares, né, deve ter um regime de previdência, a nossa compreensão é que ela determinou que nós criássemos regime de previdência para nós específico. Nos deu o direito de ter, mas mandou que fizesse. E aí, quando a gente vai lá na Lei Complementar, no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10 da Constituição Federal, nós vamos encontrar que lei específica vai definir as condições de ingresso, de passagem pela atividade, tempo de serviço, e diz ainda que levando em conta as peculiaridades da condição de militar. Então, eu trabalho com duas referências constitucionais para discutir previdência para nós. Uma, o direito de ter um regime próprio e a obrigação de tê-lo a partir do parágrafo 20 do artigo 40, e o direito de fazer um regime da forma com que nós conseguimos colocar, ou seja, o que nós conseguimos colocar numa lei específica, em termos de idade, de contribuição, de direito de integralidade, de parede, o que nós conseguimos colocar lá, nós estamos livres para fazer, porque nenhum princípio
nenhuma regra do artigo 40 nos atinge, a não ser o parágrafo 20. Portanto, em cima disso, que até hoje o nosso sistema de saúde e de previdência continua sendo diferente dos demais servidores, continua sendo diferente dos militares de outros estados. E o que isso tem a ver com a dívida do IPSM? O Estado está devendo, tem que pagar, o não pagamento está criando dificuldade para o conjunto dos militares e seus familiares, porque não está tendo o serviço disponível, muito descredenciamento de hospitais, de clínica, de médicos, enfim, de vários profissionais, um reflexo ruim na qualidade da saúde dos militares, com um reflexo muito pior no interior, porque o interior sempre paga um preço maior, porque na região metropolitana de Belo Horizonte, se fechar um hospital, ainda tem outro, mas no interior, muitas vezes, fechou 100%. Então, nós estamos num grande dilema. O Estado deve ao IPSM, tem que pagar, e nós temos que cobrar. E aqui reside uma divergência que eu quero apontar, e o faço com respeito a todos que pensam diferente de mim. Com todos que pensam diferente de mim. E eu tenho conversado com vários que pensam diferente de mim, que é natural. Qual o instrumento mais adequado nesse momento para nós cobrarmos do Estado o pagamento da dívida? Para muitos, e de novo insisto que eu respeito, é uma ação judicial. Uma ação judicial para cobrar, para pedir para a Justiça determinar que o Estado pague o que deve para o IPSM. Qual que é a minha preocupação com a ação judicial? E que eu tenho um pensamento diverso de alguns, e convergente com muitos outros. Quando a lei 9717, que está aqui na minha mão, que é uma lei de 1998, que ela regula os regimes próprios de previdências, ela regulou também o regime próprio dos militares. Ocorre que, como em Minas Gerais, nós ainda não temos uma legislação específica previdenciária, que, portanto, pudesse tratar dessa contribuição, nós estamos no mesmo modelo de contribuição e de financiamento dos anos 90, que foi regulamentado na Lei 10.366, que diz o seguinte, que nós vamos fazer uma contribuição, que hoje é de 8%, para o IPSM. Não fala o que é saúde, não fala o que é pensão. Da mesma forma, a contribuição patronal. Diz, na Lei 10.366, lá no seu artigo 4º, que a contribuição patronal é para o IPSM. E o IPSM faz o quê? Faz saúde e faz pensão. Agora, não está na Lei 10.366 e nenhuma outra lei qual que é o percentual para a saúde, qual que é o percentual para a pensão. Qual que é a minha preocupação, então, de acionarmos a Justiça para a Justiça determinar o estado que se pague? É a preocupação de que a Justiça precisa de conhecer qual que é o valor que é da saúde, qual que é o valor da pensão. Eu fico imaginando, se eu fosse juiz, e estou muito longe de ser, mas se eu fosse juiz e recebesse um pedido, disse, olha, eu quero que você determine que o Estado pague o que deve para a saúde, pague o que deve para a pensão. E se eu resolver fazer a pergunta, olha, quanto que é que o Estado deve para a saúde? Quanto é que o Estado deve para a pensão? Nesse momento eu afirmo com total segurança, ninguém de nós tem condições de falar, porque não há previsão legal de quanto se contribui para a saúde, de quanto se contribui para a pensão. E aí, se houver uma decisão judicial determinando que o Estado defina o que é saúde, o que é pensão, o Estado vai ter que fazer. E quais são os critérios que nós temos que fazer isso hoje? Nós temos o critério da Lei 9717, que manda dizer, que diz que os regimes próprios de previdência têm que ter equilíbrio atorial e que a contribuição previdenciária não pode ser gasta com outra coisa, portanto, não pode ser gasta com saúde. Então, se nós formos ao pé da letra da legislação de hoje, que nós temos uma contribuição no Instituto, que na leitura da Lei 10.366 é uma contribuição previdenciária para o Instituto, e o Instituto é que define lá internamente quanto é que ele está gastando com saúde, quanto é que ele vai gastar com pensão, apesar de que a pensão não cabe ao Instituto definir, porque é uma previsão legal, né? O valor da pensão está lá em lei, então é só calcular, não é definir o quanto. Mas para a saúde, é o Instituto que vai dizer, junto com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiro, que vai dizer quanto que vai gastar, porque faz a gestão, faz convênio, não faz convênio, autoriza. Então, o Instituto tem que fazer. Mas, hoje, concretamente, a nossa contribuição, nos termos da 10.366, é uma contribuição para o IPSM
e o IPSM tem uma função previdenciária, pela lei atual. Então, eu quero aqui manifestar, na medida que todos estão manifestando legitimamente, eu quero manifestar aqui a minha preocupação com uma possível consequência de uma ação judicial, que seja uma ação civil pública, que seja uma ação de cobrança, não importa o tipo de ação, mas nós vamos estar delegando ao juiz a competência, nós estamos pedindo para ele mandar o Estado pagar. E eu acredito que ele vai perguntar para o Estado, ou vai perguntar para nós, quanto que o Estado deve para a saúde. E nós não saberemos falar, porque não tem essa definição na contribuição. E uma das consequências práticas será uma possível consequência, será uma determinação judicial para nós separarmos o que é pensão, o que é saúde na nossa contribuição. E aí eu acho que nós precisamos, antes de termos que fazer essa separação, que eu acho que nem deve ser feito, nós entendemos que nós precisamos de uma legislação específica para regulamentar o nosso sistema de proteção social, para consolidar os nossos direitos e para consolidar o nosso plano de saúde, o nosso sistema de saúde. É bom lembrar que quando o Estado regulamentou, na Lei Complementar 64, a previdência dos servidores civis, e por força da Constituição, por força dessa lei que eu estou dizendo aqui, da 97/17, teve que separar o que era pensão da saúde, o Estado fez como compulsório a contribuição para a saúde para os servidores. O Ministério Público ajuizou uma ação questionando que saúde não é um serviço que pode ter uma contribuição compulsória, uma cobrança compulsória do servidor. E o Supremo decidiu que realmente saúde é um ato opcional, você faz se quiser. E qual foi a consequência prática para o regime de saúde, para o sistema de saúde dos servidores civis? Eles tiveram que, cumprindo a decisão judicial, reconhecer a opcionalidade da contribuição e teve que criar fazer uma proposta de adesão e deu um prazo, deu uma carência para aquelas pessoas poderem aderir. E, a partir daí, alguns servidores ficaram de fora do sistema de saúde porque fizeram a opção de não contribuir e outros que fizeram a opção de voltar a contribuir tiveram que manifestar formalmente. Mas, concretamente, saúde não pode ser uma contribuição compulsória. Esta é uma definição do Supremo Tribunal Federal numa ação juizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Portanto, a minha preocupação, e não é nenhuma tentativa de tutelar ninguém, não é nenhuma tentativa de impedir ações livres de quem quer que seja, do ponto de vista de associações, do ponto de vista individual, todo mundo pode exercer esse direito, mas acho que a minha função, hoje, o meu mandato de deputado federal, não me permite não dialogar com clareza sobre esse tema com o conjunto dos militares, com o conjunto das associações, porque tudo que a gente faz tem consequência. Então, eu tenho preocupação com uma consequência de uma ação de cobrança nesse momento. Acho que a pressão que está havendo para que haja corte de benefícios na nossa aposentadoria, no nosso tempo de serviço, na nossa contribuição, todos os senhores e senhoras acompanham, mas eu poderia dizer aqui, nós enfrentamos isso no PLP 257, que todos participaram, depois no PLP 343, tem um projeto tramitando aí, 1208, que propõe encontro de contas e quer fazer esse encontro de contas também com os militares. Nós temos a retomada da reforma da Previdência, começo a falar que o próprio presidente Rodrigo Maia falou esses dias em incluir os militares na reforma. Há uma pressão do governo, através agora dessa campanha maldita, em que responsabiliza o déficit da Previdência pelos salários dos servidores. Então, seria muita inocência nossa achar que nós vamos passar ileso a esse questionamento. Eu tenho total segurança que, se nós mantivermos a capacidade de um trabalho conjunto, de uma reação conjunta, nós vamos continuar com aquilo que nós conquistamos, que é o tempo de serviço, que é a integridade, que é a paridade, que é a integridade da pensão das nossas viúvas. Em Minas Gerais, o nosso sistema orgânico de saúde, que é próprio de Minas. Não se iludam, não tem outro estado. De novo, vou apontar aqui para o meu amigo Lotim,
porque lá em Santa Catarina eles não têm um sistema próprio de saúde, eles não têm um hospital militar como nós temos, não temos as clínicas, não tem essa rede, essa é própria de Minas Gerais. E isso tem, por óbvio, pessoas que atacam esse sistema nosso. Então, nós não podemos brincar com isso. Então, eu estou defendendo, nesse momento, que a gente tenha um pouco de cautela e que não seja traduzido em medo, mas eu sou defensor e nós estamos trabalhando nesse sentido. Logo, logo, todos vão conhecer uma proposta de legislação que nós estamos trabalhando, para consolidar os nossos direitos, consolidar o nosso mecanismo de financiamento, consolidar nossa rede orgânica de saúde, consolidar os nossos direitos de assistência à saúde, e temos que fazer ações concretas, políticas, de paralisação, o que for, para o governo pagar o que deve. Mas tenho muita preocupação de uma ação de cobrança reverter contra nós, na medida que, quando eu entrego uma ação na justiça, quem conduza daí para frente é o juiz, é o Ministério Público. E acho eu que a nossa legislação dá à justiça instrumento legal para exigir que nós separemos saúde de pensão nesse momento, e eu acho isso extremamente arriscado. Por isso, eu fiz questão de, depois tenho conversado com muita gente, mas fiz questão de estar aqui me expondo, com o risco, inclusive, de não ser compreendido, mas com a preocupação de que essa discussão, que tem que ser movida a paixão, mas também tem que ser sustentada pela razão. E, nesse momento, a razão me diz que a cautela é melhor. Vamos fazer um enfrentamento político, vamos para a rua, vamos fazer o que tiver que ser feito. Todos que sabem da nossa história, sabem o que nós fizemos. Né? E não tem nenhuma dificuldade, e não é nenhum acordo com absolutamente ninguém. É uma preocupação que eu trago, baseado naquilo que eu acho que tenho estudado em relação à Lei 9717, em relação à Constituição, em relação ao direito ao regime próprio, enfim. Estamos aqui para debater, não fuja ao debate, mas na questão da Previdência, assim como tu tem preocupação, eu também tenho, e não poderia deixar de expressar aqui essa minha preocupação. Quero agradecer, né? Algumas pessoas estão manifestando aqui, eu tenho dificuldade de falar e ler aqui, tá? A escrita é pequena, mas depois a gente recupera, dialoga, estou à disposição no telefone, no gabinete, para a gente dialogar. Um abraço a todos, muito obrigado, e vamos continuar na luta, porque sem luta não há conquista.